Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Iniciamos mais um ciclo de estudos e hoje vamos conversar um pouco sobre produção de textos. Meu nome é Élica Gonçalves, sou pedagoga e professora. Produzir texto é muito importante. Produzir é você comunicar. Todo ser humano tem uma necessidade de comunicação. E essa comunicação ela pode ser feita através da fala, oralmente ou através da nossa escrita. E a nossa produção de texto, ela é uma escrita dessas suas ideias, desse sentimento que nós colocamos no papel. Antes, vamos lembrar um pouquinho as dicas para o melhor aproveitamento da nossa aula? Tenha bastante atenção. Faça seus registros, consulte os sites sugeridos, realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. Não deixe para depois, para que não acumule as atividades. Aqui vemos a imagem de uma criança, ela chama Yara Luísa Riane Camilo. Ela contribuiu muito com a nossa produção, porque ela está realizando uma atividade do PET que o comando é exatamente a produção de textos. Então, ela contribuiu com essa produção para enriquecer a nossa aula. Continuando, vamos conversar um pouco o porquê, qual o objetivo de escrevermos. O que eu devo escrever? Eu devo colocar no papel as minhas ideias. Então, eu pego a caneta e vou colocando ali os meus sentimentos, as minhas ideias, aquilo que aquilo que eu sei ao longo daquele tema a ser abordado. Vamos imaginar, eu vou falar sobre a Covid. Então, eu tenho que buscar na minha memória o conhecimento que eu já tenho para colocar ali as informações que eu preciso, as minhas ideias. Por que eu devo escrever? Porque é importante o exercício dessa escrita. E o que eu tenho que fazer é comunicar. A escrita ela serve para essa comunicação e o ser humano ele tem a necessidade de comunicar com o outro as suas ideias, as suas impressões. Por isso, é importante essa escrita e a nossa fala no nosso diálogo. Nem sempre utilizamos na escrita aquilo que falamos e da forma como falamos. Para quem eu escrevo? Eu escrevo para o outro. Então, eu vou passar para o outro aquela ideia daquele assunto que eu quis abordar. O exemplo que eu utilizei foi falar sobre a Covid. Então, eu vou escrever para um público as informações acerca da Covid, qual o número da população que foi atingida pela doença, qual o número de mortos, onde que ela começou e qual o tempo de duração e qual é a prevenção que deve ter. Então, eu vou esclarecer, eu vou informar ao público sobre a doença. Continuando, nós vamos conversar um pouquinho em nossa aula sobre planejamento, a organização e a análise linguística dentro da produção de textos. Por que planejar? Porque planejar evita que façamos as coisas de improviso. Planejar é fundamental. Você se lembra das etapas para construir um texto? A sua professora já deve ter conversado com você sobre a importância de produzir um texto. E você deve lembrar sobre essa fala dela, sobre a importância de você registrar essas suas ideias e organizá-las. E é sobre essas ideias que vamos conversar um pouquinho em nossa aula. Então, leia sempre. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever. E quanto mais você lê, você vai ampliar o seu repertório, o seu vocabulário e vai escrever coisas riquíssimas,
produções riquíssimas. Então, é importante que você seja um ávido leitor e que busque sempre ler coisas diferentes, temas diferentes, textos de gêneros diferentes, para que o seu repertório ele seja enriquecido. Organize as suas ideias. Organizar as nossas ideias é escrever, é evitar períodos longos da escrita, sempre registrar palavras que eu tenha conhecimento do significado. Então, procure sempre utilizar esses períodos de forma mais curta para que a outra pessoa, o público, entenda o que você quer dizer sobre aquele assunto. Coloque no papel, faça esquemas, faça rascunhos, para que você realize depois, junte todas essas ideias e possa produzir o seu texto. Planeje a escrita, a finalidade, o público-alvo, o suporte. Planejar, como eu já disse, é fundamental. É importante para que evitemos colocar qualquer bobagem ou qualquer coisa que não tenha nexo ou que não seja representado aquele assunto que nós estamos abordando. Então, é importante que você tenha planejamento dessa sua escrita. Para quê? É para divertir? É para informar? Então, cada texto que eu produzi, ele tem uma finalidade e ele é colocado em um determinado suporte. Esse suporte, ele pode ser um outdoor, se eu estiver fazendo uma propaganda, uma campanha, pode ser um panfleto para as informações sobre saneamento básico e o público-alvo. Qual que é o meu público? É o público da escola? É o público, é a sociedade em geral? Então, eu tenho que pensar, por isso eu tenho que planejar o tipo de escrita que eu vou fazer. Use letra legível. Usar a letra legível é fundamental, porque se a pessoa que estiver lendo não compreender o que você escreveu, pode dar duplo sentido ou pode, às vezes, levar a uma interpretação errada do que você escreveu. Então, é importante que se use a letra bem legível para que a pessoa que for ler compreenda e entenda o que você quis dizer. Seja objetivo. Então, escolha ser mais objetivo, ser direto, ser claro naquilo que você quer falar. Use com clareza. Por isso, a importância de usar frases mais curtas, períodos curtos e com palavras que você conheça o significado. Escreva o texto com coerência. Escrever o texto com coerência é colocar para o outro, o público, o leitor, que tenha a harmonia, que ele compreenda, que ele entenda o que você quis dizer e que tenha uma ligação, que tenha conexão entre as palavras, entre as frases, que uma dê continuidade e complemente, que você respeite esse período, o período que for dado, do início, o meio e o fim. Então, que tenha conexão essas três partes, o início do texto, o meio e o fim, para que não haja interpretação de forma errada do que você quer dizer sobre o assunto. Faça rascunhos e esquemas. Como eu já disse, é importante que você registre as suas ideias, organize elas, seja em rascunhos ou seja em esquemas, para que depois você produza o seu texto. Respeite a pontuação e também os parágrafos. A pontuação ela é fundamental para que o leitor ele compreenda o que você está escrevendo. Nós temos o ponto final, nós temos 2 pontos, nós temos o travessão, nós temos a exclamação, a interrogação. Todas essas pontuações elas têm uma finalidade. A finalidade de colocar um ponto final naquilo que você quer dizer, na frase. A frase está completa, então você vai pontuar de acordo com aquela necessidade daquela pontuação.
Os dois pontos e o travessão é quando eu tenho o diálogo. Então, ele vai me indicar que alguém está falando no texto. Evite repetição de palavras. Um exemplo, a menina usa vestido azul. A menina usa sapatos pretos. A menina é bonita. Em uma única frase, você já pode dizer, evitando a repetição de a menina. A menina usa vestido azul, usa sapatos pretos e é bonita. Então, isso é importante para dar clareza e coerência ao texto. Consulte o dicionário quando necessário. É importante que, se você for utilizar uma palavra que não seja do seu cotidiano, que muitas pessoas não têm conhecimento do significado, é importante que você utilize o dicionário para buscar o significado dessa palavra que você quer usar. É muito importante, fundamental, que você lembre de colocar o título na sua produção. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. E faça a revisão do seu texto. Nesse momento, é importante que você reveja a pontuação, empregue os seus conhecimentos linguísticos, coloque, observe se há coerência, se há coesão entre os parágrafos que você redigiu, se a pontuação está correta, a acentuação. Então, é importante a revisão para que você faça todo esse processo. Releia o seu texto observando todos esses pontos. E agora, você lembra, nós vamos deixar aqui algumas dicas para a sua melhor organização de uma produção de texto. O título é importante, como eu já disse. Primeiro, a gente tem o título do texto, depois nós temos o início, que é chamado de introdução, onde você vai introduzir essas ideias e onde vai aparecer o quando, o onde e o quem. Quando aconteceu, o tempo, no início, a data inicial daquele acontecimento, ou onde aconteceu, o local, a cidade, o parque, ou o cenário, uma praça, e quem são as personagens que participam daquela sua produção. O meio do texto, também chamado de desenvolvimento, é onde eu vou discorrer, eu vou escrever sobre o que aconteceu e como aconteceu. Então, eu vou relatar o fato, eu vou narrar. E o fim do texto é a conclusão, quando eu estou encerrando o meu texto. Eu coloco as minhas percepções, as minhas ideias, os meus sentimentos. No início do texto, tem algumas dicas muito importantes que você pode utilizar. Certo dia, um belo dia, em uma linda manhã, numa noite, há muito tempo, era uma vez. Então, essas dicas, você pode iniciar o seu texto com essas dicas. Na introdução, como eu já disse, é para introduzir a ideia principal do autor. Nesta parte, o leitor deverá ser instigado a continuar a leitura do mesmo, pois nela encontram-se as principais informações do que serão desenvolvidas no desenrolar do texto. Então, ali vai aparecer onde, quando e como acontecer, quem participa. Aqui nós temos um pedacinho de um texto que a gente trouxe a introdução. Numa linda manhã, o início, você percebeu que a gente utilizou uma das dicas. Numa linda manhã de primavera, resolvi dar um passeio com meu cachorrinho Bilu pelo parque da cidade. O céu estava bem azul, o sol brilhava intensamente e havia um colorido especial nas flores. No meio do texto, que é o desenvolvimento, nós temos essas dicas para você. Então, de repente, foi quando, em seguida, nesse momento, a partir daí.
No desenvolvimento, você poderá utilizar mais de um parágrafo, conforme a quantidade de informações a serem relatadas, porque ali no desenvolvimento vai aparecer o que aconteceu e como aconteceu. Continuando o nosso texto, de repente avistei uma amiga que não via há muito tempo. Ela também estava passeando com o seu cachorro. Começamos a conversar e relembrar de coisas de quando estudávamos juntas. Recordamos das festas na escola, das brincadeiras na porta de casa e dos divertidos piqueniques, neste mesmo parque onde estávamos. Ficamos ali horas falando de como tudo era divertido. Nem percebemos que a noite ia se aproximando e precisávamos voltar para nossas casas. No final do nosso texto, nós temos as dicas de por fim, portanto, por isso, assim, dessa forma e finalmente. Na conclusão, você utiliza um novo parágrafo e nessa fase você coloca as suas impressões, o título, você começa a pensar no título dessa produção. Aqui a nossa conclusão ficou da seguinte maneira: por isso tivemos uma ideia. Decidimos marcar um piquenique com toda a turma para brincar, rir, conversar e matar um pouquinho da saudade. Já era noite quando fomos embora para nossas casas, ansiosas pela chegada do grande dia, o reencontro da nossa turma. Agora, vamos ver como ficou o nosso texto na íntegra? Eu não vou fazer a leitura do nosso texto, mas você o terá aqui na íntegra para você observar que houve uma sequência de ideias. E o título do nosso texto, depois da escrita, nós colocamos o reencontro. Vamos falar um pouquinho sobre análise linguística. E nessa análise linguística nós vamos conversar um pouquinho sobre concordância verbal e concordância nominal. O que é concordância verbal? Ou o que é concordância? Desculpa. Concordar é combinar entre si, é flexionar, é ajustar com o idioma padrão. No nosso caso, o nosso idioma é a língua portuguesa. Então é preciso que haja uma coerência, uma concordância entre o verbo, porque chama concordância verbal, e entre os nomes, que é a concordância nominal. A nossa concordância verbal é quando os verbos eles vão concordar com pessoas e dentro das frases com o sujeito. O eu, nós, vós, vocês, ele e se ajustam a esse sujeito. Nas frases, os verbos concordam e isto é, estão de acordo com as pessoas a que se referem. Aqui nós temos um exemplo, também não vou ler para vocês, mas tenho o exemplo aqui desse sujeito que combina com o verbo. Na nossa concordância nominal, nós temos que é uma palavra variável que deve adaptar-se ao substantivo. Os substantivos deverão concordar com os pronomes, numerais e adjetivos, entre outros. Aqui também nós temos um exemplo de concordância nominal entre o adjetivo e o substantivo. Então, ele vai respeitar esses momentos, esse tempo, né? Aqui no nosso caso, nós temos a palavra valente e o vendedor, que é a pessoa. Adjetivo masculino no singular. Agora é com você. Vamos praticar? Você deverá produzir um texto, escolha um gênero já trabalhado em nossas videoaulas e, para isso, relembra a estrutura e características do gênero escolhido. Leia sua produção para seus familiares. Recordando um pouco, nós falamos sobre o planejamento, a importância desse planejamento para a produção de texto. A organização ela é fundamental para que organize as suas ideias e conversamos um pouquinho sobre concordância verbal e concordância nominal em análise linguística. Até a próxima, muito obrigada pela sua participação e
Até breve, a educação é fundamental.